Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Por favor, meu irmão e minha irmã, se assentem, por gentileza. Vamos meditar na palavra de Deus. Você de casa, Deus abençoe sua vida. A bênção que está neste ambiente também está aí na sua família, acredite nisso. A gente vai ler a boa palavra de Deus no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 17. Versículos 14 em diante. Mateus 17. Ouça a voz do Senhor. A palavra de Deus, quando proclamada, é a sua própria voz. Se por acaso em algum momento você quis ouvir a voz de Deus, acredite. No momento que você abre o coração para a palavra, a voz de Deus está ecoando. Ouça a voz do Senhor. Mateus 17, 14 a 18. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquele momento ele foi curado. Amém. As crenças humanas não determinam a existência das coisas. Ouça bem isso. As suas crenças, aquilo que você acredita, não determina o que é real e o que não é real. As coisas que existem continuam existindo independentemente daquilo que você acredita. O sol existe e existirá, mesmo que você deixe de acreditar nele. A lua existe e continuará existindo, mesmo que você não creia dessa forma. Nossas crenças não determinam a existência do que é real. E no que diz respeito ao mundo espiritual, a Bíblia nos assegura, a Bíblia nos garante categoricamente que os espíritos maus existem e estão vagando por aí. Evidentemente que quando falamos de espíritos maus, não estamos nos referindo a fantasmas de pessoas que faleceram, nem muito menos a deuses desencarnados, que estão por aí para assombrar as pessoas, para assombrar os seres viventes. Não. Segundo a palavra de Deus, os espíritos maus são anjos que foram expulsos dos céus. De acordo com a Bíblia, a quantidade de anjos que foi expulsa dos céus não foi pequena. O livro de Apocalipse afirma que a terça parte, liderada por Satanás, foi expelida da morada de Deus, porque se rebelou contra o Altíssimo. Esses anjos, outrora bons, se tornaram anjos maus, cuja Bíblia chamam de demônio,
espíritos imundos, diabo e outras expressões do gênero. Esses anjos, segundo as Escrituras, são maus por natureza e odeiam tudo aquilo que é precioso para Deus. Demônios não podem amar, porque perderam a imagem e semelhança divina. Eu e você, seres humanos, apesar de sermos pecadores, não perdemos completamente nossa semelhança com o Criador. Temos em nós fragmentos da bondade de Deus. Não é assim com os anjos que caíram do céu. Eles não conseguem amar. Eles não conseguem produzir atos de bondade. E eles odeiam tanto a Deus, que atacam diretamente aquilo que é precioso para o Criador. Como Satanás e seus demônios não conseguem atingir diretamente a Deus, eles tentam ferir ao Senhor, machucando aquilo que lhe é precioso, inclusive a sua família. A sua família é alvo de Satanás, porque Satanás sabe o quanto sua família é especial para Deus. Seu casamento é atacado por causa disso. Seus filhos são atacados por causa disso. Seus netos, seus bisnetos, seus avós, as pessoas que lhes são preciosas, são contra-atacadas pelo maligno, porque são especiais para Deus. E Mateus capítulo 17, versículo 14 a 18, narra um episódio que nos apresenta um exemplo clássico daquilo que estamos falando. Nessa passagem que eu li com vocês, nos apresenta um pai desesperado, buscando a libertação espiritual do seu filho. O texto diz que um homem não aguentava mais ver o seu filho sofrendo. A família deste homem era torturada. A família deste homem era machucada. E ele entende que Jesus poderia pôr fim ao sofrimento do seu filho. Jesus poderia devolver a paz para sua casa. E o nosso desafio na reflexão, na mensagem deste culto, é exatamente esse. É tentar entender o processo bíblico que resultou na libertação da família deste homem. O modo como isto se sucedeu nos aponta pelo menos 2 caminhos pelos quais as nossas famílias poderão vencer suas batalhas espirituais. Precisamos olhar com muito carinho para essa palavra, para estarmos preparados para vencer os desafios espirituais que nossas famílias enfrentam. Acredite, sua família vive em constante batalha. Seu casamento vive em constante guerra. Ainda que esteja tudo bem entre você e o seu cônjuge, ainda que esteja tudo bem entre você e os seus pais, entre você e seus filhos, Efésios capítulo 6 diz que existem hostes da maldade, é uma expressão bíblica para se referir a espíritos maus que tentam a todo custo destruir a sua casa. E o modo como Jesus liberta o filho deste homem que o procura, tem lições especiais para a gente. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é a seguinte: para que haja libertação espiritual na família, é necessário
aproximação de Jesus. Ouça bem isso, você que está em casa também. Para que haja libertação espiritual na família, é necessário a aproximação de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nem sempre problemas familiares são causados por demônios. Nem tudo é o diabo. Não podemos cair neste equívoco. Problemas financeiros de uma família não são causados por Satanás. Trata-se de uma falta de planejamento doméstico. Então, se por acaso o seu nome está no SPC e no Serasa, não culpe o diabo. Ele não está preocupado com isso. Se você, na sua família, tem pessoas com alguma dificuldade de relacionamento interpessoal, não culpe o diabo por isso. Porque Jesus nos apresenta os caminhos do relacionamento. Apesar de nem tudo ser obra de espíritos maus, ser obras de demônios, isto não significa que opressões malignas não existem. Opressões malignas são reais. Satanás e seus asseclas estão afligindo muitos lares. Tem muitas famílias sendo detonadas por obras malignas. Vários problemas familiares têm natureza espiritual e precisam ser resolvidos espiritualmente. A família mencionada em Mateus é um caso desse que nós estamos comentando. E aquele homem, o pai do garoto mencionado no texto, é citado sob um grande desespero. A Bíblia diz que diante de uma multidão, ele surge e vai em direção de Jesus. Aquele homem estava acostumado a ver o seu filho sendo atacado por demônios. A Bíblia diz que os demônios tiravam a sanidade da criança e a fazia cair no fogo e na água. Nitidamente era um problema sobrenatural que precisava ser resolvido. Mas o que me chama a atenção não é o fato da criança estar sendo oprimida, conquanto essa informação seja relevante para o que estamos conversando aqui. O que me chama a atenção é porque o versículo 14 diz que o pai do garoto se aproxima de Jesus. O texto diz: um homem aproximou-se de Jesus. Meu irmão e minha irmã, essa palavra aproximou-se não está na Bíblia por acaso. Esta aproximação mencionada nas Escrituras é pedagógica para quem deseja ver sua casa liberta das garras do mal. Até porque, olhando para a Bíblia, a gente sabe e descobre que Jesus é o único que tem autoridade para expulsar demônios. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser no universo tem autoridade sobre espíritos maus, exceto Jesus. Todo joelho se dobra perante ele. Em certa ocasião, Marcos capítulo 5 diz que quando Jesus chegou diante de um homem endemoniado, um homem tomado por uma legião de demônios, o homem endemoniado se prostra, possesso, diante de Jesus, e os espíritos maus falam através deste homem dizendo:
vieste nos atormentar antes do tempo, Filho do Altíssimo. Satanás sabe o quanto Jesus é poderoso. Os demônios sabem que o poder de Jesus é irresistível. Não há como vencê-lo. Cristo é o único que tem autoridade para fazer a nossa família vencer as batalhas espirituais. Nas ocasiões que homens comuns expulsaram demônios, expulsaram na autoridade de Jesus, porque Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Mas ouça bem, não se trata de uma palavra mágica que expele espíritos maus. Não basta pronunciar a palavra Jesus. O livro de Atos registra um fato interessante sobre isso, porque um filho de um sacerdote tentou expulsar um demônio usando a palavra Jesus. A Bíblia diz que este rapaz dirigiu as seguintes palavras para o endemoniado: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te expulso. A resposta do demônio foi a seguinte: eu conheço Jesus e conheço a Paulo, mas quem é você? Literalmente, esse rapaz levou uma surra do demônio. Ele saiu surrado, porque o que faz a diferença não é pronunciar a palavra Jesus. O que faz a diferença é a autoridade de Jesus na vida de alguém. Se alguém estiver em comunhão com Jesus, o próprio Jesus, por este alguém, vai expelir as forças do mal. Por isso que este homem, o pai da criança, se aproxima do Salvador. Porque é necessário se aproximar de Jesus. Sem Jesus por perto, não haverá intervenção divina. Qual é a sua distância em relação a Jesus? Jesus está próximo ou longe de você? Se Jesus não estiver próximo, sua família não vencerá suas lutas. O mestre é muito educado, é educado demais. E ele jamais agirá sem o consentimento de quem precisa da sua ajuda. A irmã Tainá cantava aqui uma das canções, ela citou Apocalipse 3, versículo 20, que apresenta Jesus batendo numa porta. Jesus bate na porta porque ele é educado. Jesus tem autoridade para abri-la. Jesus poderia atravessar a porta. Mas Jesus é uma pessoa fina, que respeita o seu livre-arbítrio. Ele não vai agir na sua família se alguém não abrir a porta para ele entrar. Eu aprendo com essa história deste pai desesperado que alguém da família precisa dar o primeiro passo. Às vezes a família está desmoronando. Parece que as coisas não têm mais jeito. Talvez fosse o que estava acontecendo na casa deste homem. Mas ele entendeu: eu preciso me aproximar. Eu preciso estar perto. Hebreus 4,16 afirma: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Jesus agirá somente quando estivermos por perto. Se ficarmos distantes, Jesus não agirá. Ele respeitará a distância que nós demos a Ele. Em algum momento, seus relacionamentos interpessoais, você se afastou de alguém que você percebeu que não queria você por perto? Já aconteceu de você entender que o seu amigo não queria mais a sua companhia?
E você, sendo sensato, acabou se distanciando. Não porque deixou de amar o amigo, não porque o amigo deixou de ser importante para você, mas para dar o espaço que ele estava desejando. Você já fez isso alguma vez? Eu sei que algumas pessoas demoram mais para fazer essa leitura, né? Tem gente, vou usar uma expressão comum e popular, tem gente que não tem o famoso simancol. Demora muito para entender que não querem ela por perto. E ela insiste, insiste, insiste. Jesus tem simancol. Jesus não vai invadir sua vida. Ele não é invasivo. Não é. Jesus respeita muito você. A figura do pai do filho pródigo representa muito bem o sentimento de Jesus. O filho pródigo pediu herança antes do pai morrer. Imagina a irmã Claudinha, o Samuel, garoto com 11 anos de idade, dizendo: mãe, eu quero a minha parte da herança. Mas a herança o filho recebe quando o pai e a mãe morrem. O filho pediu ao pai a herança, o pai ainda estando vivo. E a Bíblia diz que o pai vendeu metade das suas posses para valorizar o respeito que ele tinha pelo filho, o livre-arbítrio do seu filho. Jesus não vai entrar na sua família, não vai entrar na sua vida se você não consentir. Esse homem entende: minha família está carente, eu preciso de uma obra sobrenatural de Deus na minha casa, então eu preciso me aproximar. Ele se aproxima, mas o versículo 14, ele continua em Mateus 17, e tem uma outra atitude deste homem que é impressionante. O texto diz que depois de se aproximar, ele ajoelhou-se diante de Jesus. Sabe o que nos ensina essa palavrinha? A segunda lição aqui da mensagem? Eu vou falar para vocês. Para que haja libertação espiritual na família, é necessário submissão a Jesus. O homem que nós estamos nos referindo nesta mensagem, antes de pedir qualquer coisa para o mestre, ele se dobra. Eu preciso que você entenda que este ato de se ajoelhar do pai da criança não é sem sentido. Porque na Bíblia, o ato de se ajoelhar significa submissão. Aquele homem está demonstrando para Jesus, está acenando para o mestre, que gostaria de viver a sua vontade. Estava entregando o controle da sua vida para Jesus. Estava entregando o controle da sua família para Jesus. Quem é que controla a sua vida? O que é que motiva você a tomar suas decisões? Baseado em quê você dá os seus passos? Qual é a base? Qual é a referência para você se apaixonar? Qual é a referência para você comprar? Qual é a referência para você negociar? Qual é a referência para você escolher uma profissão? É muito comum a gente querer controlar os nossos passos e controlar as coisas que sequer nós temos a possibilidade de alcançá-las. Esse pai está nos ensinando que tem coisas que fogem do nosso controle. Aquilo que é de sua competência, você tem que fazer com excelência. Faça com toda a sua habilidade. Mas entenda, existem coisas que vão além do que você pode fazer. Este homem entendeu: meu filho está terrivelmente endemoniado, não posso fazer mais nada. Já tinha dado carinho à criança, já tinha cuidado do garoto durante muito tempo, mas ele não podia fazer nada. Ele está dizendo para Jesus quando se ajoelha: eu me rendo à tua vontade, eu não tenho mais o que fazer. Ele compreende que Cristo estando no controle de sua vida e da sua família, as coisas voltariam ao normal.
Irmãos, me permita dizer algo muito importante, talvez a palavra mais importante dessa mensagem. A libertação espiritual não pode ser encarada como um trabalho místico, onde Jesus é buscado apenas para resolver um problema específico. Você não pode entender libertação como se fosse um trabalho espiritual pontual. Você vive de qualquer jeito, você vai até Jesus, requerer dele uma ação sobrenatural e depois você volta a viver a sua vida. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Aquele homem poderia apenas pedir a Jesus: Jesus, liberta meu filho. Mas antes ele se ajoelha. Ele está demonstrando que desejava seguir a Jesus, ouvir a Jesus, se submeter à vontade de Jesus. Não existe libertação sem comprometimento contínuo com a vontade de Deus. Tiago 4,7 vai aparecer na tela para você. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É necessário nos submetermos a Deus, para que possamos vencer as nossas batalhas espirituais. Quando eu estava iniciando o meu ministério, no interior de Alagoas, talvez alguém de lá esteja me assistindo agora, uma cidade pequena de 25 mil habitantes, chamada Boca da Mata, a 80 quilômetros da capital. Eu, na época, dormia na igreja, era solteiro, estava começando a minha jornada missionária, e em uma determinada ocasião bateram na porta. Era cedo ainda. Era uma mulher querendo urgentemente a minha ajuda. Essa mulher, na sua postura, parecia muito com esse pai da história que a gente está comentando hoje. Ela estava desesperada, o rosto abatido. E ela contou a sua história de vida para mim. Era uma senhora, ela disse: pastor, eu estou cansada de sofrer. Vez ou outra, eu sou tomada por espíritos malignos. Eu fico possessa. Eu apago. Alguém ora por mim e eu volto ao normal. Mas isso já aconteceu um monte de vezes, em lugares diferentes, em igrejas diferentes. Eu não aguento mais. Eu quero resolver essa situação. Eu não quero ficar mais endemoniada. Aquela mulher estava desejando uma oração minha. Ela estava imaginando que talvez a minha oração fosse mais forte do que a de outros pastores, que oraram por ela, ela foi liberta e ela voltou a ficar endemoniada. Eu precisei dizer àquela mulher que a Bíblia diz sobre libertação. Eu disse para ela, João 8, versículo 32. João 8,32 afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase, ela ficou muito conhecida no período eleitoral. Não estou falando aqui de bandeira política. Eu estou falando da palavra que foi dita por Jesus. Jesus ensinou que a libertação exige conhecimento da verdade. Não basta apenas recebermos uma oração, conquanto isso seja importante. E pode ser feito também. Mas se desejamos uma libertação real, contínua, precisamos nos submeter à vontade de Deus, conhecendo e obedecendo a sua palavra. O próprio Jesus afirma que quando uma pessoa está possessa, e o espírito mau sai dessa pessoa, este espírito fica vagando por lugares áridos, procurando uma nova moradia. E quando ele não encontra, ele volta para o antigo lar, para a pessoa que ele atormentava antes. Se ele encontra a casa vazia, o próprio Jesus diz, ele volta a atormentar e volta com outros 7 espíritos, e a pessoa fica pior do que antes.
Era o que estava acontecendo com aquela mulher. Eu disse para ela: casa vazia é morada de Satanás. Sua vida não pode ficar vazia. No mundo espiritual não existe neutralidade. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ser morno. É preciso tomar uma decisão. Senão não vai haver uma libertação espiritual nos moldes da Bíblia. Eu disse para aquela conterrânea: eu posso orar por você, mas se você não parar para ouvir as verdades bíblicas e entender o que está fora do lugar na sua vida e consertar, essa história vai se repetir. Eu vou orar por você, você vai ser liberta por um momento e você vai voltar pior. Eu nunca mais vi aquela mulher. Ela não estava disposta a conhecer a verdade bíblica. Não estava disposta a ser liberta. Este homem entendia que precisava conhecer a verdade bíblica para ser liberto. Ele se ajoelha, além de se aproximar, ele se sujeita à vontade de Jesus. Irmãos, é maravilhoso poder escutar a vontade de Jesus, porque a palavra de Deus ela é muito poderosa. A palavra de Deus ela liberta. A palavra de Deus ela quebra as correntes. Todas as coisas estão debaixo da palavra de Deus. Existem muitos clichês a respeito da palavra humana. Eu escuto muita gente falar, né, que basta você ter pensamento positivo, você dizer que vai acontecer e a coisa vai acontecer. Meu Deus, isso é ignorância espiritual. Não seria fácil, né? Se eu dissesse aqui para o meu amigo Gé, a partir de agora você vai ser milionário. Meu irmão, eu posso até desejar, mas o fato de dizer essas palavras para o Jefferson não vai alterar nada no curso profissional da vida dele. Eu podia dizer aqui: Rafael, você vai passar no próximo concurso. Estuda não, Rafael, para você ver se você passa. Minhas palavras não têm autoridade. A única palavra que tem autoridade é a palavra de Deus. Porque Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus: haja luz, e houve luz. Para haver luz aqui, ó, nesse espaço, nesse palco, alguém toca no interruptor. Se eu mandasse apagar a luz aí, eu falar que haja luz não resolveria nada. Mas no caso de Jesus, ele disse: haja luz e houve luz. É por isso que nenhuma obra do mal resiste ao poder da sua palavra. Se você quer ver sua família liberta, se tem algum mal na sua casa, leve a palavra de Deus para a sua família. Faça seus filhos conhecer a palavra de Deus. Trazer os filhos para a igreja é muito importante, mas levar a palavra para os filhos é mais importante ainda. A esposa disse que surgiu uma notícia de algum lugar de que tem escolas proibindo o Dia das Mães. Porque como mãe é uma componente da família tradicional, dependendo da família que estiver ali representada pelos filhos na escola, pode se tornar ofensivo a comemoração do Dia das Mães. Falei para minha esposa sobre isso. Eu disse: olha, de certo modo isso é bom, porque as famílias precisam entender que quem comunica valores não é a escola. A responsabilidade de comunicar valores espirituais à sua família é sua. Tem um jovenzinho na Bíblia que foi com 17 anos para uma faculdade pagã da Babilônia, chamado Daniel. Para vocês terem uma ideia, irmãos, Daniel ele foi criado num lar israelita com valores do povo de Deus, mas como sua nação foi derrotada em guerra, ele foi aprisionado. E ele se tornou um escravo e foi obrigado, inclusive, a mudar o nome. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar, que significa filho de Bel. Bel era o nome de um demônio ali da Babilônia. Imagina só.
Mas a Bíblia diz que Daniel não se corrompia, porque com ele carregava a palavra, porque ele carregava a palavra de Deus. Leve a palavra de Deus para a sua família. Leia a palavra de Deus com seu esposo, com sua esposa. Sim. Você não assiste um filme com sua esposa, seu esposo? Assiste uma mensagem bíblica com seu esposo e a sua esposa. Para o momento com sua família, ao invés de jogar Uno, que é importante também, jogar o dominó, lê um texto da palavra de Deus. Tenta refletir. Aquele homem entendia que precisava da palavra para ser liberto. E no versículo 18 de Mateus 17, o texto da Bíblia diz assim, vai aparecer para vocês aí, que Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Irmãos, desde aquele momento a criança não mais foi oprimida. Jesus resolveu o problema da família. Diante de Jesus os demônios fogem. Os lares oprimidos por Satanás têm solução. Se estivermos próximos de Jesus e nos submetendo à sua vontade, nenhum mal permanecerá nas nossas casas. Sua casa é de Jesus, acredite. Sua família é de Jesus. Talvez você esteja me ouvindo, você que está em casa, Rosemary, Jovino, Marta, Alessandra, Bruno, entre outros que estão aqui comentando no chat. Talvez você esteja ouvindo essa palavra, esteja se identificando com o que aconteceu aqui com este pai desesperado. Ele via o seu filho endemoniado, caindo no fogo, se machucando, às vezes quase se afogava na água. E ele entende, não, eu preciso procurar alguém que resolva o meu problema. A Bíblia diz que ele procurou os discípulos de Jesus, mas os discípulos não resolveram, porque somente Jesus tem autoridade para resolver esse tipo de problema. Ele procura a pessoa certa, ele se aproxima do mestre, ele se ajoelha e deixa que Jesus assuma o controle da situação. Deixe Jesus assumir o controle da sua família. Deixa Jesus assumir o controle do seu lar, da sua casa, da sua vida. E as coisas voltarão ao normal. Acredite nisso. Vamos ficar em pé, por gentileza?